Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos falar sobre a reprodução das bactérias. Nós vamos aprender como as bactérias se multiplicam e, na verdade, nós vamos aprender como as bactérias se dividem. Esse processo de reprodução das bactérias também é conhecido como divisão binária, sendo que binária indica 2. E nós vamos entender daqui a pouco por que recebe esse nome, ok? Bom, vamos relembrar a estrutura de uma bactéria. A bactéria tem a parede celular e também a membrana plasmática, que eu vou representar como uma estrutura única, ok? E a bactéria também tem o seu material genético, que é uma molécula única de DNA que é circular e que recebe o nome de nucleóide, já que esse material genético está em contato direto com o citoplasma da célula bacteriana. Bom, para que a célula se divida, primeiro ela tem que duplicar esse material genético. Por quê? Porque as células que vão ser originadas, as novas bactérias que serão originadas a partir desse processo de divisão, também devem conter material genético, certo? Então, o primeiro passo na reprodução da bactéria é a duplicação do material genético. Então, nós estamos vendo aqui a duplicação do DNA. É necessário duplicar porque as bactérias que vão ser originadas também precisam de material genético. A partir do momento em que esse DNA é duplicado, será iniciado um processo de estrangulamento da célula bacteriana. Esse estrangulamento, vocês podem observar que acontece de fora para dentro e empurra toda a estrutura que envolve o citoplasma da bactéria, de forma que, quando esse estrangulamento for concluído, haverá uma separação do citoplasma dessa bactéria. Esse citoplasma será dividido em duas porções. Então, ao final desse processo de estrangulamento, o que nós vamos ter são duas novas células bacterianas, cada uma com o seu envoltório e também cada uma com o seu material genético, material que foi duplicado lá no início do processo de reprodução. E quais são as características dessas células bacterianas? Células que nós vamos chamar de células filhas ou bactérias filhas, já que são células bacterianas. Bom, essas duas células, essas duas novas bactérias são idênticas à bactéria que as originou. Então, elas são idênticas à bactéria mãe. Ou seja, essas células filhas são clones da primeira bactéria. E se elas são clones da primeira bactéria, elas também são idênticas entre si. E como é mesmo o nome dessa divisão bacteriana? Divisão binária, justamente porque a partir de uma única célula foram originadas duas novas células, duas novas bactérias. E vocês podem perceber que ao longo de todo esse processo não há contato da primeira bactéria com uma segunda bactéria. Ou seja, não há aqui uma troca de material genético entre dois indivíduos. Por causa disso, essa reprodução bacteriana é uma reprodução assexuada, porque não houve troca de material genético entre dois indivíduos. E é bem interessante que em algumas espécies, quando elas estão em condições ideais para a reprodução, todo esse procedimento ocorre em apenas 20 minutos. Ou seja, é uma reprodução muito rápida, muito acelerada. Tanto é que em gráficos que representam o crescimento de uma população bacteriana, no início do gráfico vocês vão ver um crescimento exponencial, porque o aumento da população bacteriana, como essa reprodução ocorre em um espaço curto de tempo, ocorre como se fosse uma explosão. A partir de poucas células, em pouco tempo, nós temos um grande número de bactérias compondo a população.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula eu vou falar sobre os endósporos bacterianos, uma forma resistente das bactérias. Não percam e até lá!